bem, estamos recebendo aqui no canal do Lessa hoje Carlos de Barros, que é sócio, fundador e CEO da Lazuli Partners, ele que fez toda aquela apresentação no Conselho Deliberativo nesses últimos dias, na última segunda-feira, para trazer aqui e acrescentar alguns esclarecimentos importantes, acrescentar informações importantes em torno de um tema que é tão relevante, que vai mudar o futuro do Fluminense, sem dúvida alguma, caso a SAF seja aprovada pelo Conselho, futuramente pela Assembleia Geral. Ainda não temos uma data para isso, mas de antemão, Carlos, queria só agradecer aqui a sua presença numa mídia segmentada de Fluminense. Acho que isso valoriza muito o debate, valoriza muito, inclusive, as pessoas que assistem, milhares de pessoas que assistem diariamente aqui o canal do Lessa. Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu tenho certeza que vai ser um papo que vai esclarecer muita coisa em torno desse projeto que vocês montaram. Boa, não, prazer estar aqui com você, com todos os torcedores, todo mundo que segue você, Lessa. E te agradecer também, é muito bacana o que aconteceu nos últimos anos. E essas pessoas que seguem exclusivamente um clube, falam somente sobre ele, é uma dedicação, é um amor que eu sei que você tem pelo Fluminense. Então, eu, como torcedor, só tenho a te agradecer, tá? Isso, para mim, é muito valioso. Obrigado. A gente poder ver só coisa sobre o Fluminense, finalmente. Então, obrigado mesmo. Obrigado. A gente tem, depois da apresentação no Conselho, Carlos, uma vasta, acho que muitas informações já, muita coisa já foi falada naquele dia do Conselho. Você concedeu também algumas entrevistas que acrescentaram outros pontos. Então, o objetivo aqui, ele vai ser tentar... Aliás, o meu objetivo vai ser tentar ser objetivo, mais objetivo em relação a questões que o torcedor ainda está em dúvida, o torcedor ainda não entendeu, o torcedor está preocupado, principalmente aquele torcedor que ainda não comprou a ideia, o projeto SAF, nem tem que fazer isso agora porque temos tempo até lá, mas acho que algumas coisas não ficaram tão claras. Então, meu objetivo vai ser aqui atacar essas coisas. Eu tenho certeza que você vai poder esclarecer isso para a gente. E aí eu já começo falando sobre o tema valuation, que é uma... talvez uma das coisas que mais pega assim, para o torcedor, porque o que viraliza nas redes sociais, né, de uma maneira geral, nas páginas, é por quanto o Fluminense está sendo vendido. E aí começa a disseminar informações. O Fluminense está sendo vendido por 500 milhões de reais. O Fluminense não, é só 1,1 bi. Não, é 1,6 bi. E a gente sabe que já está definido o aporte inicial da SAF, caso ela seja aprovada, será de 500 milhões de reais. O Fluminense hoje tem uma dívida que supera 870 milhões. Então, se a gente deduzir aí esse aporte da dívida, a gente tem um valor final ali de 260 milhões de reais, mais ou menos. Né? Se somar tudo, a gente vai chegar no valor de 1,6 bi, somando dívida, a valuation e mais o aporte que a SAF irá fazer. Por que dentro de vocês, porque para muitos torcedores esse é um valor baixo, o Fluminense vale mais, a marca Fluminense vale mais. Por que para vocês esse valor está justo? Com a visão de mercado, essa marca Fluminense ela não vale mais, esse aporte não poderia ser maior? Por que, na visão de vocês de mercado, esse valor que está sendo pago ou que será pago é justo? Boa. Ótima pergunta, Lessa. Eu acho que eu, como torcedor, adoraria que... Né, vou tirar meu chapéu aqui de representante dos investidores e falar como torcedor, tá? O meu sonho como torcedor é o mesmo que todo mundo está falando. Eu queria que se pagassem bilhões e bilhões e chovesse dinheiro nos cofres do Fluminense e a gente conseguisse... contratar atletas até não poder mais. Esse é o meu sonho como torcedor, por isso que eu entendo todo mundo. E falo uma outra coisa. Para mim é quase que impossível dizer, se olhando de fora, quanto que vale a marca Fluminense. É uma coisa... não tem como você valorizar. Então, como é que as pessoas fazem para poder chegar a valores de transações e múltiplos? Por que a gente tem confiança de que esse valuation é justo? E se não fosse justo, a gente não estaria aqui fazendo isso. Tá? É a única forma e a gente tem muita consciência disso. O que o pessoal geralmente faz nesse mundo de esportes? E vocês vão ver que é por isso que a proposta do Fluminense, quando teve uma matéria até no GE, que foi boa, que comparou todos os valuations, a do Fluminense é até maior que quase todos, com exceção de uma, não vou citar nome, mas de uma que tem o imóvel junto, a arena junto, por isso que diferencia. Mas a do Fluminense é até maior que todas as outras. E como é que as pessoas geralmente fazem essas contas? No Brasil e no mundo. Tá? Tem dados, isso, pode até pesquisar, é fácil.
como esses clubes não geram caixa, resultados, é diferente de outras empresas que geralmente geram lucros, mas clubes de futebol não geram lucro, porque tudo que se arrecada se investe, se consome. Então as pessoas olham quanto que o clube está faturando e não tem jeito. É quanto que o clube está faturando de forma recorrente nos últimos anos, e óbvio que tem anos que são muito melhores, e graças a Deus o Fluminense vem performando de uma forma exemplar nos últimos anos, a gente não tem nem o que falar, mas as pessoas olham, beleza, o clube está faturando, e no caso do Fluminense, é cerca de 500 milhões, aí você pode dizer que é 550, é 450 de forma recorrente nos últimos 5 anos, e ele compara isso com o valuation total. E é sempre esse múltiplo. Quantas vezes a receita recorrente do clube vale? E aí, na Europa, você imagina que, teoricamente, deveriam ser múltiplos de receita maior. No Brasil, que ainda é um mercado ainda que está se desenvolvendo e tem muitos riscos, deveriam ser múltiplos de receita menores. E foi isso que a gente fez. Tá? A gente olhou, comparou a receita do clube de forma recorrente, falou o Fluminense merece um múltiplo acima. Aí outra coisa importante também, e com isso a gente chegou no múltiplo que é entre 2,5 vezes, 3 vezes, é por aí o múltiplo do Fluminense, que depende de como é que você corta. Em relação ao faturamento. Em relação ao faturamento, exatamente. O faturamento recorrente. Então esse é um parâmetro, e por esse parâmetro a gente fala tranquilamente que o Fluminense está bem avaliado por esse parâmetro. Tá? Por esse parâmetro o Fluminense está bem avaliado. Agora, muitas das outras transações que aconteceram no Brasil... eu não vou usar, já usaram esse termo SAF de resgate, não é isso, mas teve outros clubes que estavam em situação financeira mais desafiadora que o Fluminense, muito mais, e que estavam faturando, quando o clube cai para a Série B, o faturamento do clube cai muito. E aí, quando você aplica o valuation sobre um faturamento da Série B, como o denominador está baixo, parece que o múltiplo é muito alto. Sim. Mas é porque ele estava na Série B. Sim. Então, nem é comparável. Compraram clubes com a receita muito baixa, mas que a gente sabe que na média, tem receitas até maior que o Fluminense. Enfim, desculpa, a resposta é meio técnica, não sei se ficou 100% claro. Não, acho que deu para compreender. No caso, é uma avaliação técnica mesmo, né? Porque o patrimônio, o valor sentimental, não tem como mensurar. Não tem. Se o Fluminense não tivesse talvez uma dívida tão alta, se tivesse capacidade de gerar receitas altíssimas, acho que a venda não seria nem cogitada. Porque não tem, você vai pegar o aspecto sentimental, você não tem como mensurar isso. E aí acaba sendo uma análise técnica mesmo. Né? É isso, exatamente. Foi isso que a gente fez. A gente tem os valores, esse valor definido de 500 milhões do aporte que será feito pelos investidores, que é um aporte inicial. Não se trata de um teto, né? É um aporte inicial obrigatório. Já há uma definição em relação ao que será feito num primeiro momento com esse primeiro aporte ou com esses primeiros aportes em relação, vamos atacar a dívida, vamos contratar jogador, vamos fazer um time mais forte, gerar mais receita. Já há uma ideia de como será trabalhado esse investimento inicial? Boa, a gente tem planos, mas a gente precisa passar por uma etapa que a gente chama de diligência, e o clube está cuidando disso de forma exemplar até, né? Então eles vão montar uma comissão, vão montar comissões, vão deixar tudo transparente, teve até gente que, alguns dos nossos investidores, que são tricolores fanáticos também, assim como eu, que falam, Carlinhos, cara, vocês estão deixando, tá tudo muito transparente, que eu estou com medo da gente abrir, é como se eu estivesse abrindo o planejamento estratégico da minha empresa, e tem outros clubes aí que também tem torcida, também tem torcedores, eles vão replicar esse negócio, vão fazer. Eu falei, cara, é assim, não tem muita escolha, a gente tem que pecar pelo excesso de transparência, porque é um negócio que impacta a vida de milhões de torcedores. Então é o que é, vai ser transparente, todo mundo vai ver e pronto. Mas, fechando esse parênteses, então como é que a gente vai tratar dos 500 milhões? O clube, a gente precisa passar por um processo de diligência, que se chama, que é... o Fluminense é super bem gerido, de verdade, não é para valorizar o que todos esses dirigentes fazem, mas em termos de números, DFs, eles apresentam as demonstrações, então tem tudo lá, é público, só que agora a gente precisa abrir o capô, é como se fosse abrir o capô e avaliar por dentro e ver, beleza, como é que é a quebra dessa dívida mesmo do Fluminense? O que vale a pena você pagar, ou porque tem um custo muito caro, ou o que vale a pena você manter lá, porque ela é barata e está toda parcelada ao longo de... E eu não vou gastar dinheiro para pagar uma dívida boa quando eu posso pegar esse dinheiro e investir no elenco. Então, a gente precisa passar por essa etapa. Essa etapa vai ocorrer nos próximos meses, assumindo que
né, que após a criação dessas comissões, e a gente vai olhar e vai definir. Aí vai pegar os 500 milhões e falar, ó, parte vai ser para reduzir a dívida e deixar só aquela dívida que está super equacionadinha lá para o longo prazo. E a prioridade aqui é que esse tema de dívida, que é um tema que eu, como torcedor, sempre me assustei, desde sei lá quando, que isso fique para trás, que a gente tem um clube sustentável para o longo prazo com uma dívida bem controlada e pequena. Então, parte é dívida, e aí a outra parte é elenco, sim. E é elenco para... Eu acho que a gente pode... E vai depender muito da diretoria, né? A gente vamos, ojalá, classificar para a Libertadores ano que vem. Ou pela Copa do Brasil, Sul-Americana, vamos terminar no G6, vamos entrar com um time fortíssimo para a Libertadores? O que a gente vai fazer? E aí a gente define a liderança, a gestão que vai definir isso, e o conselho vai aprovar e tudo, mas a gestão que vai definir. Entendi. Agora a gente vai falar sobre um tema que também é um tema que gerou muita discussão, a questão dos 6,4 bilhões de investimento nos próximos 10 anos, né? Que é algo que o torcedor no primeiro momento levou um susto, falou, opa, isso é tudo dinheiro novo? Não, calma, não é isso, vai ser gerado também com as receitas do clube, né? Com o caixa, com o faturamento do clube. E aí será garantido, pelo que você apresentou lá naquele dia, esse investimento total em 10 anos, 6,4 bilhões. Se a gente fizer uma média mais ou menos, uma média, uma conta de padaria aqui, 640 milhões é uma média anual, né, levando em consideração esse valor total. E eu vi muita gente nas redes sociais falando, mas isso o Fluminense fatura, ele já fatura isso. Não faz muito sentido. Mas para mim é muito clara a diferença entre faturamento e investimento, porque você fatura, mas você gasta para faturar aquilo. O clube de futebol hoje do Fluminense, ele gasta mais de 300 milhões. Talvez esse ano vai faturar até mais, imagino, por causa da Copa do Mundo. Mas também você tem um gasto maior com a Copa do Mundo também, de viagem, logística, enfim. No fim das contas, o que sobra ali para você investir, com os outros pagamentos que tem que fazer, deve ser 200 milhões ou menos, dependendo do resultado final ali do balanço. Então, como garantir para o torcedor que esse investimento no futebol de 640 milhões anuais, e aí essa questão de ser por ano eu vou abordar depois, mas para gerar esse investimento você tem que arrecadar muito mais. A gente está falando aí, pensar em algo de 1 bilhão de arrecadamento. Como é que vocês planejam gerar essa receita a mais? E se não for possível viabilizar essa receita a mais, esse dinheiro ele sai de um novo aporte dos investidores, o Fluminense vai ter que recorrer à venda de jogadores de Xerém para completar esse valor. Como é que isso pode ficar mais claro na cabeça do torcedor, essa gestão desse investimento a longo prazo de 10 anos? Boa. O bom é que você entendeu muito já do conceito, Lessa. E só para, de novo, deixar muito claro para todo mundo, a gente colocou esses 6,4 bi como uma proteção para todos nós que somos torcedores. O ponto que a gente pensou foi assim, caramba, a gente já está botando 500 milhões, mas o que impede esses investimentos? Imagina você pega os 500 milhões por acaso, né, é quase um faturamento. É como se você pegasse um ano do Fluminense, falasse, esse ano o Fluminense não tem custo nenhum, vai ser um ano que a gente vai ficar de fora de tudo, a gente vai pegar um ano desse faturamento e vai despejar no caixa do Fluminense. Para ser um presente que veio e entrou. Assim. Então é muito poderoso esse 500 milhões. Mas o que a gente pensou? Vamos fazer... Imagina que entrasse esses 500 milhões e os investidores, ou alguém chegasse e falasse, não, eu quero agora reduzir investimento em futebol, quero começar a vender todo mundo e vou manter um time ali, mas vou começar a distribuir dividendos, não vou focar tanto na performance esportiva. Estou falando isso só para vocês entenderem que esse 6,4 era para ser um negócio, uma proteção. A ideia foi essa, foi meio que falar, pessoal, esquece, vai ter que investir 6,4 bi, ou então não tem distribuição de lucro, de resultado para ninguém. Tem que investir isso. Então, essa foi um pouco da lógica. E aí, como é que a gente vai fazer para chegar nesses 640 milhões que dá de média por ano, né? Dividindo esses 6,4 bi por 640? Primeiro, tem as receitas do clube, eu já vou falar um pouco sobre incremento de receita. Segundo, tem o dinheiro que está entrando, né? O dinheiro entra os 500 milhões, entra as receitas do clube, sai dinheiro para fazer esses investimentos em futebol, que são os 6,4 bi, sai dinheiro para pagar outras despesas do clube e sai dinheiro para pagar a dívida. Então, os 6,4 bi
além dos 6,4 bi, a gente ainda tem que pagar outras coisas. Então, você fez a pergunta correta, mas está faltando dinheiro aí, de onde vai vir esse dinheiro? O que a gente acredita? A gente acredita que com gestão, que já é muito boa, mas com mais gestão, com mais investimento no próprio elenco, com mais premiação, com receitas que vão começar a crescer à medida que o nosso futebol, que o produto, o futebol brasileiro, vá melhorando, inclusive receitas de transmissão. Quando a gente coloca isso tudo no bolo, junto com essa gestão, a gente acredita que o Fluminense terá condição de gerar receita suficiente, junto com esses 500 milhões, para a gente investir esse bolo todo no futebol. Aí a sua segunda pergunta. Mas, poxa, e se não gerar? Se a gente, por acaso, a gente não tiver tudo isso de premiação, e às vezes a bola não entra, a gente vai investir, Exato. Mas a bola não entra. A gente sabe disso. O que a gente pode fazer? A gente tem a opção, e eu quero frisar para todo mundo, é uma opção que eu acho que vale muito, mas é uma opção, e é a cabeça dos investidores, e potencialmente até de novos investidores. A gente tem a opção de sair dos 65% de participação que a gente vai ter que a gente teria na largada e ir até 90%. A associação sempre vai ter no mínimo 10%. Mas essa é uma associação, a gente deixou esse colchão, até é o maior colchão que todas as SAFs têm, para possibilitar os investidores porem mais dinheiro, então tem espaço para colocar mais dinheiro, já com os termos já definidos, então não tem nem discussão, já está definido, para poder cobrir qualquer gap, qualquer diferença que existe. Então tem essa possibilidade. Adquirir uma parte maior pagando por essa parte, no caso, ou seja, injetando mais dinheiro também, é um artifício. Exato. Então tem essa possibilidade. Se a gente quiser botar mais dinheiro, a gente pode aportar e chegar até os 90%. É um pouco disso. E é um número, os 6,4 bi é um número alto, é um número bem forte assim, que a gente colocou, mas a gente acha que ele é condizente com o potencial do Fluminense. E esse valor ele é corrigido por algum índice ao longo do tempo, como, sei lá, o IPCA, por exemplo, ou já está dentro dessa previsão, ou tem essa correção? O 6,4 bi já está. Quando a gente fez a conta do 6,4 bi, ele já incluía uma correção anual. Por isso, até que no começo, aí são as nossas planilhas internas, é um valor menor, e aí a receita vai crescendo ao longo dos anos, e a gente tem expectativas para a criação de liga e tudo. Então, ele já está embutido, já tem uma correção ali dentro. Agora, aí dentro disso que você explicou, bom, a gente tem essas garantias e essas outras formas de chegar a esse valor. Mas ali na proposta que foi apresentada, os investidores depois eles podem, depois de 5 anos, eles podem vender. E aí não tem nada que o associativo possa fazer, porque estará em minoria e pode optar no futuro por uma venda da SAF do Fluminense. O contrato terá garantias de que esse piso mínimo de investimento no futebol, ele será mantido mesmo que o clube seja vendido? Porque uma futura venda eu acho que preocupa todo mundo, porque daí você não sabe para onde vai, né? Não tem como saber e não você tem mais o controle, né, de aprovação ou não. Isso está previsto em contrato, essa garantia? Boa pergunta, Lessa. Quando a gente colocou aquele lock-up, né, que é o termo que se usa para isso, de 5 anos, a gente considerou ele como um lock-up bem longo, é muito mais longo que qualquer outra transação que você faz em outros investimentos. E foi até para dar uma sinalização para todo mundo que esse negócio é para valer, que ninguém pode entrar e, que nem algumas SAFs, mundo afora, que o cara comprava e queria fazer um IPO, queria revender, ninguém quer isso. O fato é que os investidores que estão aqui querem isso para o longo prazo. Eu tive, depois até um pouco dessas nossas entrevistas, a gente recebeu várias mensagens de mais gente que está com essa cabeça. Eu recebi de um cara tricolor que saiu do Brasil há 30 anos, que falou, cara, estou aqui nos Estados Unidos, trabalho tecnologia, sou apaixonado pelo Fluminense, fiz um dinheiro, eu quero deixar isso para o meu filho. E assim como ele, é todo mundo que eu estou representando aqui, todo mundo está com essa cabeça, ninguém está com essa cabeça de depois de 5 anos, vamos ver. Não é isso. Não é, eu falo isso tranquilamente. Vocês viram ali o calibre das pessoas que estão investindo no Fluminense e a disposição deles de mostrarem quem eles são, que é muito, muito, muito significativo. Isso aí de verdade, para esses caras toparem, botar o nome ali e falar, olha, eu estou investindo no Fluminense,
eu queria que todo mundo considerasse isso como um voto. Eu peço um voto de confiança em nome dessas pessoas, que é incrível o que eles toparam fazer. Eles não fazem outras transações, aqui eles toparam. Então, a ideia é, mesmo que passe esses 5 anos, continuarem. E aí, entre os investidores, se alguém quiser vender, alguém quiser sair, alguém, estou precisando de liquidez, aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, eu preciso. A ideia é que entre eles comprem e vendam entre eles. Agora, para ser para cravar aqui contigo, Lessa, como é que vai ser o contrato definitivo? Vai ter alguma amarra para vender para fulano, cicrano, para proteger mesmo? E o que vai acontecer se no 7º ano ainda falta tanto a ser investido e por alguma razão que eu não, de verdade não consigo imaginar, mas contrato é para isso, né? O contrato é para prever situações assim esdrúxulas. O pessoal queira vender, mas ainda não vendeu, ainda não executou tudo, essas obrigações, elas vão para o novo comprador, o comprador tem que assumir essas obrigações, entendeu? Então, são coisas que vão ser discutidas nos contratos definitivos, mas eu entendo a pergunta, e aqui, de verdade, a vontade é ficar com o Fluminense, ser sócio do Fluminense, trazer mais sócios para dentro do Fluminense, que todo mundo possa ser dono do Fluminense. Não, claro, porque a pergunta é mais no sentido de, assim, como tem esse longo prazo, né, médio e longo prazo, 10 anos, não fica claro o quanto o Fluminense, por exemplo, vai investir por ano. Então, esse é algo, imagino, que não tenha sido definido, né? Vai ser definido conforme a gestão for acontecendo, o quanto, porque fazendo uma média aqui de 640 milhões anuais, mas pode ser no ano 500, no outro ano pode ser 700, né, citando um exemplo. Então, isso é algo que virá somente após a montagem de toda a estrutura de gestão da SAF. É isso. E tem que... Até porque a gente não é dirigente, mas depois de tanto tempo aqui conversando com gente, estudando futebol, tudo que existe de melhor fora e dentro do Brasil, e, obviamente, conversando com a diretoria atual do Fluminense, que é muito boa, o futebol é fogo, né? Ele muda toda hora e depende muito dos resultados. Então, para você montar o elenco, você tem que saber o que você vai estar competindo. Então, você daqui a 3 anos a gente não sei, depende do que aconteceu no ano 2. Então, a ideia é, cada ano você vai ter um planejamento e vai ver, beleza, a gente está jogando essas competições, esse ano vamos gastar mais, esse ano vamos gastar menos, isso tudo vai para um conselho esse que vai ter a participação da associação, eu gosto sempre de frisar isso, e vai ser um conselho super técnico, com gente fera nesse conselho, junto com uma gestão super fera, e aí vai definir, esse ano, pessoal, vamos mirar Brasileirão, vamos mirar isso, vamos mirar aquilo, e aí vai se definir ano após ano. O importante é que em 10 anos esse bolo todo seja gasto. Sim, você falou da questão dos dividendos também, né? Que se a meta não for cumprida, não tem os dividendos, a divisão dos lucros, mas imagino que liquidez também não seja um grande problema para essa galera que tá investindo. Então, além disso, além da questão dos dividendos, tem outros mecanismos contratuais entre aspas, de punição, de cobrança, de obrigatoriedade para com esse investimento, caso ele não seja feito por algum motivo? A nossa proposta foi com essa restrição de distribuição de dividendos. A gente acha que ela é uma restrição importante. Tá? Óbvio que a gente vai discutir mais, vai entrar nos detalhes, agora tem uma etapa importante de conversas, mas a nossa proposta foi assim. Dentro dessa questão também, em relação a esse longo prazo, em relação às dívidas, vai mais ou menos dentro dessa linha do investimento, no sentido do quanto há de comprometimento em atacar essa dívida inicial, se o objetivo é cumprir para além da lei da SAF, que diz ali em 20% da arrecadação, já há uma ideia imediata de atacar essa dívida nesse primeiro momento para já dar uma saneada, porque eu imagino que o clube menos endividado, com fluxo de caixa saudável, isso permite mais investimento, isso valoriza, até pensando, eu sei que para vocês não é isso, nem para você não está pensando nisso, ninguém está pensando nisso agora, mas até para uma futura venda lá na frente, ou para quem queira vender a sua parte, isso valoriza também essa redução imediata e drástica de dívida, né? E a valorização não é que a gente né, a gente quer que por mais que você fique, que você não venda, você quer que o ativo que você é sócio se valorize, né? E o torcedor deveria querer isso, e a associação deveria querer, porque imagina que daqui a 10 anos você tem um ativo que é super valorizado, ou daqui a 5 anos.
é melhor, né? A gente vai querer vender, se a gente quiser trazer um investidor de fora para comprar um pedacinho pequeno, por exemplo, ele é melhor que o seu ativo seja supervalorizado. Então, a gente quer sim valorizar, e valorizar isso quer dizer valorizar a marca Fluminense, deixar o Fluminense mais em evidência no mundo, trazer mais torcedores. Então, a valorização do Fluminense SAF é importante para a gente. Agora, e você ter uma dívida saneada e controlada é parte disso, óbvio. Como é que o que é a previsão, o que a gente acha que dá para fazer? Além desses 20% que você mencionou, dessa ali da lei das SAFs, porque, imagina agora, o Fluminense está com uma dívida de quase 900 milhões, para um faturamento recorrente que é abaixo disso, né, bem abaixo disso. É uma dívida importante ainda, que foi bem trabalhada, foi bem conduzida nos últimos anos, mas ela é uma dívida alta e com a Selic onde está, consome muito caixa. Esse negócio vai consumindo muito caixa e o RCE, que é esse mecanismo da lei das SAFs, ele acaba protegendo os clubes, mas acaba, né, você sempre tem que limitar um certo tanto do seu faturamento para pagar isso. O que a gente quer fazer em termos práticos? É chegar para os credores e ter uma conversa super na bola com ele, com as pessoas que têm dinheiro a receber do clube, e falar, pessoal, tem um caminho A, que é esse, que tá, né, já está dado aí, que é o caminho atual do Fluminense, ou você quer, por exemplo, receber tudo isso agora, quitar agora, vamos resolver essa dívida e aí vai ter essa negociação caso a caso e reduzir o que fizer sentido antes do fechamento. Essa é uma condição, inclusive, que a gente colocou para a gente fechar, e é uma condição importante, até para os torcedores, porque né, senão isso faz com que a gente tenha alguma discussão boa com os credores para que quando e se o Fluminense virar SAF, ele nasça com essa dívida já só aquilo que deveria ser, que não deveria ser pago lá no tempo, dentro, o resto já quitado. Isso é bom para todo mundo, como você falou, porque você vai ter um clube sem dívida, né? Não, sim, sem dúvida. Sobre esse valor que vocês vão, toda essa negociação, isso não impacta em nada, o comprometimento com a dívida não impacta o investimento previsto e prometido no futebol. São coisas diferentes, né? Coisas diferentes, exatamente. Tá. Mesmo que a gente reduza toda a dívida, ainda tem aquele 6,4 bilhões que vai acontecer, que você vai ter talvez mais fluxo de caixa até para investir naquilo. Sim. Até antes. Você vai estar, não estou tendo que gastar dinheiro com dívida. Uhum. Pelas entrevistas, agora falando um pouquinho de governança, pelas entrevistas que você concedeu recentemente, você falou sobre a possibilidade do Mário ser CEO, que gostaria muito de contar com ele, se for possível isso, que algo que vocês não acertaram ainda, mas que podem acertar. E o próprio Mário também já deu uma entrevista, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, mas também falando que se sente apto pela história que ele tem até agora no futebol, de exercer esse cargo. E aí são, acho que, dois outros pontos muito debatidos e abordados pelos torcedores de uma forma geral. A questão do Mário ser CEO, porque muita gente considera um conflito de interesse por ele ser o presidente do clube e estar conduzindo essa negociação com vocês, né? E depois, futuramente, ele exerceria um cargo. E também o próprio BTG, que é quem conduziu essa valuation e tem pessoas físicas do alto escalão do banco como sócios. Com a sua visão de mercado, com a experiência que você tem nessas operações, você enxerga isso um problema? Há de fato esse conflito? Isso pode afetar de alguma forma a visão e uma possível aprovação dessa SAF? Como é que você enxerga isso? Boa pergunta. E só um ponto sobre você falou do Mário, mas eu queria deixar muito claro aqui, sabia, Alessa? O Mário é o presidente do Fluminense, junto com o Mário. Você tem o Ronaldo, você tem o Todaro, você tem várias outras pessoas ali no meio que fazem o Fluminense ser o que ele é. Tá? Então, é importante que é uma gestão como um todo que é muito boa e para mim, como tricolor aqui, eu falo isso tranquilamente. Agora vamos lá falar um pouco sobre... E tem várias outras pessoas no entorno deles, óbvio, né? Não quero só falar dessas pessoas aqui. Agora, vamos lá, falando do conflito. Primeiro, a gente já fez várias transações. Ter uma gestão que entende daquilo que a gente está investindo é muito importante. Então, em primeiro lugar, e é assim que os torcedores deveriam estar pensando, é assim que a gente precisa ter um bom CEO, um bom financeiro, um bom head disso, daquilo, um bom esportivo, é fundamental e é a nossa prioridade número 1.
como você separa isso de um eventual conflito de interesse? Primeiro que aqui a gente está fazendo um processo super transparente, inclusive, que está sendo conduzido por outras, né, o Matheus, que é um que eu não mencionei, mas que é vice-presidente e também faz um trabalho fantástico lá e vai se candidatar a presidente do clube. Esse processo está sendo conduzido de uma forma muito lisa e transparente no clube. E que todo mundo falando, está tudo aberto aqui. Então, inclusive, o nosso interesse em ter o Mário como CEO. Então, isso eu acho que meio que mata. Está lá, a gente acha que ele deveria ser um executivo nosso. Está aqui, vocês. E todo mundo vai poder votar, todos os torcedores, sócios torcedores adimplentes e os sócios do clube vão poder votar. Então, eles sabem um pouco do nosso interesse. Agora, a gente não... Vai ser algo que vai ser feito só depois, né? Vai ser feito só depois. Vai ser feito depois. A gente vai negociar. Ele é, de fato, um dos melhores dirigentes do Brasil. Eu tenho certeza que ele tem outras propostas, terá outras propostas, só que ele é muito tricolor, né? Então isso conta a nosso favor. Então, com relação a esse ponto do conflito de interesse do Mário, eu estou muito tranquilo porque é tudo transparente. Não é ele que vai votar, né? Não é ele que vota se vai virar SAF ou não. Então tem um processo super liso que está sendo conduzido ali pela atual gestão do clube, vai passar por comissões e tudo. Isso eu estou super tranquilo. Com relação ao conflito, o segundo que você mencionou da BTG, a BTG assessora o Fluminense há mais de 3 anos. Buscaram várias alternativas de transação, inclusive dívida, venda minoritária, falaram com mais de 50 interessados no clube, e o fato de ter alguns sócios da BTG que estão interessados em investir também no clube, eles podem fazer o que eles quiserem com os investimentos pessoais dele. Então, nada impede deles investirem na empresa A, B, C, D, é uma decisão estritamente pessoal de cada um dos sócios da BTG, e aqui vale mencionar que quem está conduzindo esse processo é a Lazuli, junto com vários e vários outros tricolores que estão investidos nesse negócio. A BTG fez um processo que buscava um negócio muito específico para o Fluminense, que são tricolores, que são pessoas que com experiência em gestão de empresas, que será aportado no Fluminense, e com experiência em renegociação de passivos, em alocação de capital. E aí era isso que o Fluminense pediu. O Fluminense falou, eu quero isso aqui, eu não quero agora ser parte de uma MCO, eu não quero ser vendido agora para um cara que não entenda o legado que é ser tricolor, que não entenda o que é ser tricolor. Ele fez isso, a gente levantou a mão e vários tricolores, inclusive, entraram, e essa é a história. Então, eu acho que também esse ponto aí também está super transparente e eu não vejo nenhum problema. Dentro dessa questão de governança, pelo que você apresentou lá, vai ter, já para a gente finalizando também, não tomar mais seu tempo, porque eu sei que você está numa correria maluca aí. Dentro daquilo que você apresentou lá, a gente vai ter um CEO, vai ter um diretor de futebol, um diretor executivo, pelo organograma que foi apresentado. E aí existiria a possibilidade desses cargos serem assumidos por uma pessoa só, ou o Mário ou outra pessoa, ou de fato a ideia é ter um CEO e ter um diretor que vai ficar mais a vivência do futebol dia a dia? Não sei se foi debatido, já definido, mas só para tocar também nesse ponto de governança. Boa. A gente não fechou, mas o fato é que a gente vai tem um CEO e provavelmente vai ter também um diretor esportivo. A gente tem que combinar, já é assim no Fluminense, hoje tem essas figuras, né? A gente não pode esquecer que é. E acho que a discussão é sempre assim, você quer um CEO que entenda muito do futebol e que vai poder ajudar o diretor esportivo, que entende da vivência, que é o modelo que eu acredito mais, que nós investidores acreditamos mais, ou você quer um modelo como tem alguns clubes, que já são até empresas, que separam bem essas duas posições. Tem alguns casos aí que o CEO é um cara que é par do diretor esportivo, e ele toca tudo extra, né, match day, receitas comercial, patrocínio, papapá, e operação, ele tem que estar muito alinhado com o diretor esportivo, mas o diretor esportivo é separado e responde, por exemplo, para matriz, para fora, entendeu? O nosso modelo, eu acredito que ele tem que ser mais integrado, até porque a gente não é um MCO, por exemplo. A gente tem uma eleição vindo aí, que vai definir o novo presidente do clube, a votação da possível SAF será depois. Há uma preocupação em relação porque o Matheus Montenegro deve ser o candidato da situação, mas alguém vai se candidatar na oposição. Em relação ao impacto do resultado dessa eleição afetar alguma coisa, vocês pensaram sobre isso?
Olha, a gente, claro, óbvio que a gente está preocupado com o impacto disso, a gente quer entender como é que vai ser a votação de uma eventual SAFs, vai ser depois disso. Então a gente vai saber o que aconteceu, mas obviamente tudo que a gente conversou até agora, para quem recebeu a nossa proposta, foi a atual gestão, né? E a gente está muito confortável com o que eles fizeram no Fluminense nos últimos 6 anos. Então, a gente tem muita proximidade deles, apoia muito esse trabalho deles. A gente vai ter que avaliar o que vai acontecer depois das eleições. Para a gente já ir fechando aqui, Xerém é um tema muito importante para todo e qualquer torcedor do Fluminense. A preocupação em como que vai ser, qual o tratamento que a SAF dará a Xerém em relação à política de venda, a visão de negócio mesmo em relação a Xerém. Vocês falaram especificamente sobre isso, porque é uma mina de ouro, né, que o Fluminense tem. É uma capacidade de revelar talentos incrível. Como que vocês pretendem trabalhar a Xerém em relação à transição desses garotos para chegar no time profissional, para se valorizar, depois ser vendido? Tem alguma ideia já de como que vai ser essa política? Boa. É óbvio, né? Fluminense e Xerém e Fluminense tem uma relação, um cordão umbilical entre os dois que não dá para cortar. Essa é a primeira coisa, já me perguntaram, Xerém está dentro? Óbvio que Xerém está dentro. Essa relação ela não dá para separar. O que a gente já conversou e o que a gente espera com o Xerém, né? Eu acho que é valorizar ainda mais o trabalho excelente que já é feito em Xerém. Se você pensar em termos proporcionais, o quanto que Xerém, para o tamanho da receita do Fluminense, o impacto, a marca global que já é Xerém, é incrível, né? Então, investir mais em Xerém, dentro dos 6,4 bi, tem valores separados ali, seja para investir em infraestrutura, a gente quer investir e melhorar ainda mais a infraestrutura de Xerém, e para investir em bolsas para atletas, investir mesmo em trazer mais atletas. Então, tem um investimento já separado para Xerém. A gente, como torcedor, adora quando os moleques de Xerém jogam. Então, eu estou botando meu chapéu de torcedor. Quanto mais moleques da base jogando, a gente fica mais arrepiado, a gente se conecta muito mais do que isso. Mas isso cabe à gestão, né? Então a gente não vai meter uma coisa que é importante. A gente quer a gestão que vai saber conduzir isso da melhor forma. A hora de vender os atletas, a hora de colocar os atletas. Como torcedor, eu adoro ver atletas de Xerém jogando no Flu quanto mais vezes e bombando fora do Brasil também. Mas a gente tem essa vontade de usar cada vez mais, e já são muito bem utilizados, e usar cada vez mais esses nossos atletas de Xerém. Para gente finalizar aqui, eu acho que foi uma conversa, uma entrevista que eu espero que tenha ajudado muitos torcedores do Fluminense a tirar mais dúvidas, a esclarecer aqueles pontos que talvez ainda foram e serão objeto de discussão, porque a gente vai ter muita coisa ainda pela frente, né, até que essa votação aconteça e eventualmente ela seja aprovada ou não. Mas, Carlos, para o torcedor que está ainda indeciso, que está preocupado, que está com o pé atrás, que obviamente está preocupado porque o Fluminense é o amor de todos nós, né? É a paixão de cada um. Metas esportivas, a última para você, para a gente finalizar aqui, as metas esportivas atreladas a esse projeto que vocês estão trazendo, como forma de mostrar para o torcedor que vocês estão montando uma SAF que tem um projeto a longo prazo que, para ser vencedor, ela terá que cumprir algumas etapas realistas e não coisas que hoje é um universo paralelo ou depende de um super investimento trilionário de um dia para a noite. É como esse projeto a longo prazo, baseado em metas esportivas, ele pode ser vencedor e pode entregar aquilo que o torcedor do Fluminense espera. Boa. Olha, o que a gente tem aqui de tudo que a gente faz, isso é comungado por todos os nossos investidores, a gente faz com excelência, com esmero, com precisão, com foco. E não vai ser diferente aqui no Fluminense. Então, todos esses empresários, todos esses investidores têm um histórico de sucesso em todas as suas áreas. Isso é uma coisa que está claro ali pelo perfil daqueles investidores. Então, óbvio que se a gente está entrando no Fluminense, é para fazer um negócio bem feito, é para montar um time vencedor. A gente sabe que depende de sorte, mas a gente vai entrar com um orçamento que é top 3 e usando, potencializando a atual gestão, que já é muito boa, mas potencializando ela com um orçamento top 3, com profissionalismo, gestão, analytics e várias coisas, a gente quer brigar para mais do que isso.
A gente tem uma previsão de ganhar títulos, de brigar por Libertadores, por colocar o Fluminense no lugar que ele é. E de forma também sustentável. Isso é super importante, tá, Lessa? Ninguém é maluco, que nem você falou, você já entendeu, você já não tem nenhuma maluquice, é uma proposta honesta de tricolor para tricolor, mas a gente vem para ganhar. Obviamente, a gente quer fazer um negócio vencedor, e é isso que a gente vai fazer. Perfeito. Carlos, agradeço muito o seu tempo, a sua presença aqui no canal. Como eu disse para você, né, é uma valorização da mídia segmentada que consome Fluminense e consome mesmo, que a galera cobra da gente, vocês têm que procurar uma entrevista, fala com eles, vocês serão importantes nesse processo e eu creio que a missão que eu tenho aqui, não só eu aqui no canal do Lessa, nós do grupo Jornada KTO 1902, é de informar o torcedor, levar informação, né, sem oba-oba, sem terrorismo, é levar informação para que quando chegar o dia da votação, o torcedor que for lá votar e decidir o futuro do Fluminense, ele possa estar embasado e sabendo exatamente naquilo que ele está votando. Então, obrigado pela sua participação aqui, bom trabalho para vocês e espero que a gente possa falar mais vezes aí pela frente. Boa, obrigado e conta comigo, tá, Lessa, aí, inclusive na jornada, se vocês quiserem que a gente participe, o debate, mesmo quem é eminentemente contra, que não gosta, e ponto final, a gente entende, respeita, vai votar, a gente acha que é muito bom para o Fluminense, mas a gente sabe que tem diferentes opiniões e está tudo certo, porque todo mundo, no final das contas, quer o melhor do Fluminense. Então, conta comigo para essas conversas, o que eu puder ajudar, a gente está aqui. É importante a participação do Carlos de Barros, eu espero que, enfim, esse conteúdo, essa entrevista, esse bate-papo tenha servido para esclarecer algumas coisas para vocês, para trazer mais informação para o debate, para dar uma ideia melhor do que está sendo realmente discutido, porque é o que eu tenho falado, mais importante do que, para mim, né, evidentemente, do que está certo ou errado, de ter uma decisão agora, de ser a favor ou contra da SAF, sem oba-oba, sem terrorismo, né, tratar o tema, com a seriedade que ele merece. Esse vai ser o objetivo, minha missão daqui até o final. E a gente vai ter tempo para entrevistar mais pessoas, para trazer mais especialistas, para acrescentar tudo que for necessário de informação, de dados, de opinião, para que o torcedor que foi lá nas Laranjeiras votar nesse dia tenha todos os elementos necessários, o embasamento para tomar a decisão que achar correta, tá? Então eu espero que essa entrevista possa ter ajudado nesse sentido e depois devo fazer um outro conteúdo aqui com um resumo do que a gente debateu, do que a gente falou e se realmente mudou um pouco a perspectiva depois daquela apresentação no Conselho Deliberativo. Fechou, pessoal? Um abraço. Só não esquece, por favor, dá essa moral aí, deixando o seu like, tá? Se inscreva aí. Eu conto muito com vocês, com a ajuda de vocês, é muito importante realmente. Eu sei que muita gente já faz isso sempre, mas é importante que esse conteúdo aqui alcance o máximo de pessoas possíveis, tá? Um abraço, valeu.